Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, esse site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, nós vamos falar sobre sistemas lineares, beleza? O que é um sistema linear, professor? Como funciona? Como discute? Veja bem, é um assunto muito cobrado por várias bancas, então para você que está se preparando e este assunto faz parte do seu módulo de estudo, vem comigo, fica ligado que nós vamos trabalhar hoje como resolver um sistema linear. Beleza, galera? Bom, sistema linear é algo que está muito presente no nosso dia a dia, em diversas situações do nosso dia a dia. Tá? Na hora que a gente for resolver o exercício, com certeza você vai identificar com situações semelhantes. Então cabe agora nós sabermos como que faz a representação, como que se discute e como que principalmente se resolve um sistema desse tipo. Você certamente já estudou isso lá no ensino fundamental. Professor, eu nunca estudei isso no ensino fundamental. Sim, lá no ensino fundamental, ele recebia uma outra nomenclatura. Ele era chamado de equação do primeiro grau com duas variáveis. Aí a gente tinha um sistema com duas variáveis e duas equações. E lá a gente usava de algumas prerrogativas para resolver aquelas equações, que é encontrar o valor das variáveis. Método da substituição, da adição e, enfim, tinha o da multiplicação, também é um outro método de resolver. Professor, quer dizer que aqueles métodos que eu aprendi lá, eu posso aplicá-los aqui? Com certeza, pode aplicá-los também, ok? Só que, além desses métodos, nós vamos também identificar outras formas de resolver, obviamente usando conhecimentos de matrizes. Então, você certamente já deve ter assistido nossa aulinha de matrizes. Então, lá a gente fala sobre o que é uma matriz, como que se calcula um determinante, e a gente vai precisar muito do cálculo do determinante na hora de resolver sistemas lineares. Então, vamos lá, galera. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a regra de Cramer, que é uma regra, é um conjunto de procedimentos de como resolver um sistema. Vamos ver como que nós classificamos e discutimos um sistema, tá? Sem necessariamente resolvê-lo, nós só vamos classificá-los e discutir, e vamos fazer aí alguns exercícios. Beleza? Então vamos lá. Sistema linear, galera. O que é isto, professor? Olha só. Equação linear é toda a equação escrita neste formato. Meu Deus do céu, A1x1 mais A2x2 mais A3x3 mais reticências, ANxN igual a B. Professor, o que é isso? Galera, cada uma dessas letras que estão presentes tem um sentido numa equação. No caso das letras A1, A2, A3, AN, elas representam os coeficientes. Professor, o que é um coeficiente? Coeficiente é um número que está associado a uma variável. A variável é uma letra presente na equação. Geralmente nós usamos a letra X, mas pode ser qualquer letra do alfabeto, ok? Então eu tenho coeficiente e tenho variável. Coeficientes são os números que estão junto com as letras, associado a uma letra. E variável são as letras presentes na equação. Ok? E o B, professor? Quem é o B? O B também é um coeficiente, é um numeral. Tá? Ele é chamado de termo independente. Por que independente? Porque ele não está associado a nenhuma variável. Ele é um termo que aparece sozinho. Professor, mas eu não poderia representá-lo a variável elevado ao expoente zero? Até poderia, só que não convém. Ok? Então nós chamamos ele de termo independente porque ele não está associado a nenhuma variável. Beleza? Então, repetindo, numa equação eu tenho coeficiente, variável e termo independente. Tranquilo? Belezinha, né? Então vamos lá, ó. O que é um sistema linear? Sistema linear, o sistema é dito linear quando ele for composto por equações lineares. Equação é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável.
Pode apresentar uma, pode apresentar duas, pode apresentar mais variáveis, ok? Mas no mínimo eu vou ter uma variável. Isso é uma equação. Ela é dita linear quando ela for do primeiro grau, ou seja, o expoente dessa variável vai ser 1. Por isso ela é linear. Tranquilo? Bom, eu vou ter mais de uma variável na equação, professor? Sim, com certeza, porque para se ser considerado sistema, eu vou ter que ter mais de uma variável. Porque se tiver uma variável só, eu não preciso relacionar com outras equações. Então, quando eu digo sistema, eu estou referindo a um conjunto de equações que apresentam duas ou mais variáveis e existe uma relação entre essas equações. Professor, não entendi. Como assim uma relação entre essas equações? Quer dizer que o resultado de uma variável que atende uma equação atende também outras equações. Por exemplo, se na primeira equação eu tenho a variável x e a variável y, e eu tenho uma segunda equação que também tem a variável x e a variável y, e o mesmo valor de x, que satisfaz a primeira, satisfaz a segunda, o mesmo valor de y, que satisfaz a primeira, satisfaz também a segunda, então eu tenho um sistema de equações. Ah, captei, professor. Então, como que eu posso resumir o que é um sistema? É um conjunto de equações na qual o valor das variáveis presentes satisfazem todas aquelas equações ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho várias equações na qual o valor das variáveis presentes satisfaz todas elas, eu tenho um sistema de equações. Tranquilo? Beleza. Bom, agora a gente já entendeu o que é um sistema de equação. Aqui um exemplo. 2x mais 3y igual a 5. X menos y igual a 2. Quantas equações eu tenho aqui? Eu tenho duas equações. A primeira, 2x mais 3y igual a 5. A segunda, x menos y igual a 2. Por que eu dou o tratamento de sistema? Porque o mesmo valor de x que vai satisfazer esta primeira, vai satisfazer esta segunda equação. Se isso for verdadeiro, então essas duas equações, elas vão representar um sistema de equação. Tranquilo? Então veja bem, aqui um outro exemplo. 2x mais 3y menos z igual a 5. X menos y mais z igual a 2. Menos 5x menos 3y mais 4z igual a 10. Quantas equações eu tenho aqui? Eu tenho 3 equações. Quantas variáveis eu tenho? 3 variáveis. Quais são elas? X, y e z. Correto? Isso aqui representa um sistema de equação? Representa, desde que o mesmo valor de x que satisfaz a primeira, satisfazer a segunda e satisfazer a terceira também. Se isso não acontecer, então não é um sistema, ok? Pode ser um conjunto de equações, mas não satisfaz a condição de sistema, beleza? Então nós dizemos que esses sistemas são chamados de lineares. Observem que o expoente dessas variáveis é tudo 1, ok? Beleza. Agora a gente já sabe como identificar um sistema linear. Vamos lá. Observação, galera. Eu tenho aqui um sistema de equações, né? E esse sistema ele pode ser representado de forma matricial. Como assim, professor? Como que eu represento um sistema de forma matricial? É quando eu utilizo os valores numéricos presentes no sistema e represento eles através de uma matriz. Lembram quando a gente estudou matriz? O que é uma matriz? Matriz é um conjunto de valores dispostos em linhas e em colunas, envolvidos por chaves, por parênteses, ok? Por uma barra, enfim. Olha só, quem são os números aqui? 3, 2, quando não aparece nada é 1. 1 menos 1, 3. 5, 2 e 1. Toda vez que eu tenho uma letra e não aparecer nenhum número associado a ele, eu considero sempre o número 1. Então está aqui, ó, eu representei esses valores dentro de um parênteses. Então eu estou representando ele de forma matricial.
Os valores 1, 2 e 7 são os termos independentes, que está depois da igualdade. E x, y, z é a matriz das variáveis. A matriz das variáveis x, y e z, porque eu tenho 3 variáveis. Então, como que eu represento esse sistema? O produto desses valores por essas variáveis vai dar como resultado esses valores que são os termos independentes. Professor, mas eu tenho que fazer esse cálculo aí? Não. Nós só estamos mostrando que esta representação de sistema pode aparecer expressa dessa forma. O que eu quero que você entenda aqui, prezado aluno? Que o sistema ele pode aparecer assim ou pode aparecer assim. E cabe a você identificar que esta forma de representar e esta é a mesma coisa, só que esta forma é chamada de forma matricial, beleza? Nesse caso, eu tenho que fazer esse produto, e a gente já aprendeu como é que faz um produto de matrizes, multiplica a primeira linha, primeira coluna, e aí vai igualar ao primeiro valor, e assim a gente vai procedendo, tá? Na aulinha de multiplicação já falamos sobre isso. Desenvolvendo esse produto, nós chegamos nesse resultado aqui, ok? Bom, então pode aparecer assim ou assim. Veja bem, esta forma de representar, ela é chamada de forma matricial completa. É quando eu coloco dentro de uma única matriz todos os valores numéricos. Observe que eu coloquei todos os coeficientes, que são os números associados às letras, e na última coluna eu indiquei os termos independentes. Então essa representação é chamada de forma matricial completa. Beleza. A matriz constituída somente pelos coeficientes é chamada de matriz principal. Então guardem bem esse nome, porque por diversas vezes nós vamos ter que usar desta matriz principal no auxílio da nossa discussão. Daqui a pouquinho você vai entender o que é discutir um sistema. E para fazermos essa discussão, nós vamos ter que ter a matriz principal e, a partir dela, desenvolver uma série de cálculos, ok? Então, o que é a matriz principal, galera? Matriz principal é a matriz formada pelos coeficientes, ou seja, pelos números que estão associados à letra. Isso aqui, ó, é a matriz principal. Somente isso, fora aquilo, só isso. Observem, junto com o x está o 3, o 2 e 1. 1 menos 1 e 3, 5, 2 e 1. Viram? Então, isso é a matriz principal. Você tem que aprender a montar isso daqui, tirando daqui. Tranquilo? Bom, continuando ainda na questão de observação, se o número de equações é igual ao número de variáveis e o determinante da matriz for diferente de zero, o sistema recebe o nome de normal. Galera, então, quando que um sistema é normal? Quando a quantidade de variáveis presentes for igual à quantidade de equações. Essa é a primeira coisa. Até porque, se isso não for verdadeiro, galera, eu não consigo resolver o sistema. O sistema, para ele ter solução, um dos critérios, não é o único, tá? Um dos critérios é que a quantidade de variáveis seja igual à quantidade de equações. Por exemplo, se eu tenho a variável x e a variável y presente numa equação, para que eu consiga resolver, eu tenho que ter uma outra equação para poder fazer essa comparação, ok? Duas variáveis, duas equações. E se eu tiver 3 variáveis, x, y e z, aí eu vou ter que ter 3 equações para poder fazer esse comparativo. Então, o primeiro passo é quantidade de variáveis igual a quantidade de equações. O outro, para ele ser considerado normal, o determinante da matriz dos coeficientes, que é a matriz principal, tem que ser diferente de zero, ok? Então, está aqui a matriz principal, determinante diferente de zero. Se todos os termos independentes são nulos, o sistema é chamado de homogêneo. Como assim, professor? Lembram lá o valor do B? O que é isso? Ó, aqui o B, 1, 2 e 7. Esse aqui é o B. Esses são os termos independentes. O que lá está falando é que se tudo aqui for 0, 0, 0, 0, for igual a zero, o sistema é chamado de
homogêneo, ok? Então está aqui um exemplo, ó, 2x mais 3y igual a 0, x menos y igual a 0. Beleza? Porque esse tipo de sistema, chamado de homogêneo, tem um sistema trivial de solução, que a gente vai estar falando daqui a pouco sobre isso. Beleza? A princípio, só saber que o sistema ele é homogêneo quando os termos independentes, que são os valores que aparecem depois da igualdade, valem 0. Beleza? Tudo bem até aí, né, galera? Bom, método de Cramer ou regra de Cramer. Galera, esse matemático, ele criou uma série de procedimentos que nos ajudam a encontrar o valor das variáveis usando de conhecimentos relativos à matriz. Principalmente o cálculo do determinante de uma matriz. Então, o que Cramer fez? Ele pegou os coeficientes das variáveis e colocou dentro de uma matriz. E observou que essa matriz vai ser sempre uma matriz quadrada. Por que ela vai ser quadrada? Vamos lá buscar o conhecimento de matriz quadrada. A matriz é quadrada quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Se eu tenho 2 linhas, eu tenho que ter 2 colunas. 3 linhas, 3 colunas. E assim por diante. Beleza. Cramer observou que um sistema com 2 variáveis, para ser resolvido, tem que ter 2 equações. Portanto, se tem 2 variáveis, tem 2 equações, a quantidade de linhas vai ser 2, porque são 2 linhas, e a quantidade de colunas também vai ser 2, porque são 2 variáveis. Então, eu vou ter uma variável, por exemplo, x e outra y. Então, sempre eu vou ter uma matriz quadrada. Se eu tiver 3 variáveis, eu vou ter que ter 3 equações. Portanto, eu vou ter 3 linhas. Consequentemente, como são 3 variáveis, eu vou ter 3 colunas. Então, é igual, número de linhas igual ao número de colunas. Dessa forma, ele desenvolveu que, por se tratar de uma matriz quadrada, é possível calcular o determinante. E ele conseguiu fazer essa associação. Através do cálculo do determinante, encontrar as variáveis. Então, vem comigo. Olha só como que ele fez. Bom, estou representando inicialmente de forma literal. Lembrando que A os valores numéricos, são os coeficientes, e x1, x2 aqui são as variáveis. B1, B2 são os termos independentes, os números que aparecem depois da igualdade. Bom, o determinante da matriz principal, nós já vimos o que é isso no início da nossa aula. Matriz principal é a matriz formada somente pelos coeficientes de cada variável. Então, eu vou pegar o A11, porque ele é o coeficiente da variável x1. A12, coeficiente da variável x2. A13, coeficiente da variável x3. E assim por diante. Sucessivamente a gente vai fazendo. Tranquilo? Então eu vou calcular o determinante da matriz principal. Calculado o determinante da matriz principal, eu tenho que calcular agora o determinante relativo a cada variável. Então, se eu tenho 2 variáveis, por exemplo, x e y, eu tenho que calcular o determinante referente à variável x e depois eu tenho que calcular o determinante relativo à variável y. Se eu tiver 3 variáveis, eu vou ter que calcular também o determinante relativo à variável z. Professor, qual é o procedimento para fazer o cálculo desse determinante? Observem que na matriz principal eu tinha aqui somente os coeficientes. Coeficiente de x, coeficiente de y, coeficiente de z, se for 3 equações. Isso para achar o determinante da matriz principal. Quando eu for achar o determinante da variável x,
que no caso aqui eu chamei de x1, então eu vou pegar os coeficientes de x e vou substituir pelos termos independentes. Lembram o que é o termo independente? É aquele carinha, é o número que aparece depois da igualdade. Esses são os termos independentes. Então, se eu tiver duas variáveis, eu vou ter dois termos independentes. Se eu tiver três variáveis, eu tenho três termos independentes. Então, no lugar dos coeficientes de x, eu coloco os termos independentes. Professor, e o de y e o de z? Esse eu não mexo, ele continua ali, ok? Para achar o determinante de x. Se eu quiser achar o determinante de y, no caso aqui eu chamei de x2, então eu vou substituir os coeficientes de x2 ou os coeficientes de y pelos termos independentes. Professor, e o do x? O do x volta a ser quem era. E o do z? Também não mexo. Eu só mudo o do y, porque eu quero encontrar o do y. Quando eu for encontrar o do z, eu vou trocar o do z. Troco pelos termos independentes. Então aí x volta a ser quem era, y volta a ser quem era inicialmente. Entendem isso? Então, para cada determinante que eu for encontrar, eu tenho que substituir esses coeficientes pelo termo independente de cada um. Tranquilo? Belezinha? Bom, vamos lá. E assim vai indo. Para quantos eu tiver? Se eu tiver 4 variáveis, eu vou 5, 6. Só é mais trabalhoso, mas beleza. Você pode fazer quantas variáveis for. Bom, se o determinante for diferente de zero, o que quer dizer isso? Esse determinante que nós estamos fazendo referência é o determinante da matriz principal, ok? Observe que o delta aqui, ele não está associado a nenhuma letra, porque quando ele está associado a x, quer dizer determinante da variável x. Quando ele está associado a y, quer dizer determinante da variável y. E quando ele não está associado a nada, quer dizer que ele é o determinante da matriz principal. Ok? Se ele for diferente de zero, ok? Se ele for diferente de zero, eu vou ter, para o cálculo de x, y e z, a seguinte relação. Para achar o x, eu vou pegar o determinante de x, que nós calculamos quando substitui o x pelo termo independente, e divido pelo resultado do determinante principal. O resultado dessa divisão é o valor da variável x. Para achar a variável y, eu vou dividir o resultado do determinante de y, que é quando eu substituo o coeficiente de y pelo termo independente, e divido pelo determinante da matriz principal. O resultado dessa divisão vai me dar o valor de y. A mesma coisa acontece com z. Eu pego o determinante relativo à variável z e divido pelo determinante da matriz principal. O resultado dessa divisão é o valor da variável z. Tranquilo? E assim a gente vai fazendo para quantas variáveis tiver. Professor, não está claro. Até porque nós estamos falando de forma literal. Então vamos para a prática, vamos fazer um exercício, pegar um exemplo com números, tá? E aplicar a regra de Cramer na resolução disso daqui. Então resolva o sistema abaixo. Professor, mas esse sisteminha com duas equações, eu faço daquela forma tradicional, substituindo um no outro. Eu não posso fazer assim? Pode, cara, pode fazer, tá? Nada impede de você fazer daquele jeito antigo lá que você aprendeu lá no ensino fundamental ainda, onde substituía um no outro, ou somava eliminando uma das variáveis. Enfim, pode usar aquela técnica? Pode. Só que o nosso objetivo aqui é treinar esse método que é a regra de Cramer. Tá? Por quê? Porque em alguns casos, principalmente quando a gente tem 3 variáveis, acaba sendo mais fácil nós usarmos esse método. Então, nada mais adequado do que aprender ele com uma matriz pequena para depois aplicar numa grande, ok? Então, veja bem, qual é o primeiro passo que eu tenho que tomar, professor? Calcular o determinante da matriz principal.
Quem é a matriz principal? A matriz principal é a matriz formada pelos coeficientes de x e de y. Eu tenho duas variáveis aqui. Então, olha só. A matriz principal vai ser... Vamos colocar aqui, ó. Quem é o coeficiente de x aqui? 3. Quem é o coeficiente de y aqui? 2. Quem é o coeficiente de x aqui? 1. Quem é o coeficiente de y aqui? Menos 1. Pronto. Esta é a matriz principal. Tranquilo? Esses são os coeficientes. Como que eu acho, professor, o determinante dessa matriz? Galera, essa aqui é uma matriz quadrada de segunda ordem. O que é o determinante? Determinante é um número associado à matriz. É um número que representa aquela matriz. Como que eu encontro esse número? Quando eu tenho uma matriz de ordem 2, duas linhas e duas colunas. Encontra da seguinte forma, multiplicando a diagonal principal pela diagonal secundária. Olha aqui, ó. Essa é a diagonal principal. Então, eu vou multiplicar o 3 vezes o menos 1. Quanto que dá 3 vezes menos 1? 3 vezes menos 1. Está aqui, ó. Aí, menos... Agora, o produto da diagonal secundária. Quem é a diagonal secundária? É esses dois aqui, ó. 2 vezes 1. Então, agora eu vou multiplicar 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1. Como não está negativo, eu não preciso colocar entre parênteses. Só coloco entre parênteses quando eu tenho um sinal negativo. Então, ó, repetindo. Diagonal principal menos a diagonal secundária. Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, como que vai ficar o determinante? 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 2 vezes 1, 2. Quanto que dá menos 3 com menos 2? Menos 5. Beleza? Então, quanto que vale o determinante dessa matriz? Vale menos 5. Tranquilo? Belezinha? Pronto. Esse é o determinante da matriz principal. Ele é diferente de zero? É diferente de zero. Se ele é diferente de zero, então vai ter solução esse sistema. Então, agora eu vou em busca de encontrar o determinante de x, depois o determinante de y. Como que eu acho, professor, o determinante de x? O determinante de x, deixa eu só passar isso aqui para baixo, para nós termos espaço aqui. Ficou assim, ó. Determinante igual a 3 vezes menos 1, menos 2. Determinante igual a menos 3 com menos 2. Determinante igual a menos 5. Beleza, está aqui. Esse é o principal. Agora vamos achar o determinante de x. Quem é o determinante de x? Agora vai ficar claro para você. Primeiro eu tenho que montar a matriz na onde o coeficiente de x, quem é o coeficiente de x? São os números que estão junto com a variável x. Então é o 3 e o 1. Esses dois aqui, ó, 3 e 1. Agora eu vou trocar esses dois por quem? Pelo termo independente. Quem é o termo independente? 8 e 1. Então, no lugar do 3, eu vou colocar o 8. No lugar do 1, continua 1, porque aqui é 1 também, ok? Entenderam? Ó, o termo independente substitui esse. Esse termo independente substitui esse. Só que nesse caso eles são iguais. Beleza. E o y? O y não muda, não faz nada. Deixa ele do jeito que ele está. É 2 e menos 1, continua 2 e menos 1. Ok? Eu só mudo o valor do x. Troca o x pelo termo independente. E agora, professor? Multiplica cruzado. Vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 8 vezes menos 1 e depois 1 vezes 2. Lembrando que é diagonal principal menos diagonal secundária. Então, meu delta x vai ficar 8 vezes menos 1, menos 8. Menos 2 vezes 1, 2. E menos 8 com menos 2, isso é igual a menos 10. Pronto. Encontrei o determinante da variável x. Beleza? Agora,
eu vou encontrar o determinante da variável y. Então vamos lá, em busca dele. Quem é o determinante da variável y? É o delta y. Como que eu acho? Agora eu vou substituir os coeficientes de y pelos termos independentes. E x, professor? X volta a ser quem ele era. Então vai ficar assim, ó. Quem são os coeficientes de x? 3 e 1. Volta a ser 3 e 1. Ok? E aonde era o y? 2 e menos 1, eu vou colocar agora o termo independente. Então, no lugar do 2 vai entrar o 8 e no lugar do menos 1 vai entrar 1. Ok? E aí, agora que eu montei a matriz, é só multiplicar cruzado. 3 vezes 1, depois 8 vezes 1. Correto? Então, eu vou ter o seguinte: delta y igual 3 vezes 1, 3, menos 8 vezes 1, 8. Quanto que é 3 menos 8? 3 menos 8 é menos 5. Então, está aqui. Encontrei o determinante da matriz do coeficiente da variável y. Galera, depois que eu achei o determinante da matriz principal, o determinante da matriz x, o determinante da matriz y, para encontrar o valor de x e de y, basta a gente fazer o seguinte: quem é x? X vai ser igual ao determinante de x dividido pelo determinante da matriz principal. Quem é o determinante de x? Menos 10. Quem é o determinante da matriz principal? Menos 5. O que acontece quando eu divido menos 10 por menos 5? Menos com menos é mais, 10 dividido por 5, 2. Pronto, está aqui, ó. O valor de x é 2. Pronto, encontrei x. Para encontrar y, professor, quem vai ser y? Vai ser o determinante de y dividido pelo determinante da matriz principal. Tranquilo? Agora você pega, você já sabe que o determinante de y é menos 5. E o determinante da matriz principal também é menos 5. Se você dividir menos 5 por menos 5, a resposta vai ser 1. Então, está aqui, achei os dois valores que nós buscávamos. Qual é a solução desse sistema? Galera, aliás, o que é solução de um sistema? Solucionar um sistema é encontrar o valor das variáveis. É encontrar o valor da variável x, da variável y, z, w, de qual variável for. Quando eu encontro o valor das variáveis, eu estou encontrando uma solução para o sistema, ok? Então, no nosso caso aqui, a solução desse sistema vai ser x igual a 2, y igual a 1. Lembrando que isso aqui é x e y, correto? O primeiro valor x, o segundo valor y. Portanto, 2 e 1. Tranquilo? Captaram aí como é que faz? Bom, esse processo é mais simples porque trata-se de um sistema com somente 2 variáveis. Mas eu posso ter um sistema com mais variáveis, com 3 variáveis, com 4. E aí, professor? Aí a coisa complica. Quanto mais variáveis tiver, mais trabalhoso vai ser a solução. Ok? Vamos classificar um sistema, galera. Beleza? Já aprendemos como é que faz para calcular. Agora nós temos a seguinte situação: classificação de um sistema. Para classificar um sistema, depende de quantas soluções esse sistema vai apresentar. E quais são as quantidades de soluções que um sistema pode apresentar? O sistema pode apresentar uma única solução, o sistema pode apresentar infinitas soluções, ou o sistema pode apresentar nenhuma solução. Então eu tenho 3 situações somente, galera. Ou eu tenho uma única solução, ou eu tenho infinitas soluções, ou eu não tenho nenhuma solução. E olha só como fica.
Se o sistema tiver somente uma solução, como assim, professor, uma solução? Quer dizer que vai existir somente um valor para x, para y, para z, para w, que satisfaça todas as equações. Por exemplo, se eu tiver duas equações, eu vou ter duas variáveis. Se esse sistema só possui uma única solução, quer dizer que só vai existir um valor de x e um valor de y que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Por isso que a gente diz solução única ou uma única solução, ok? Quando isso acontecer, o sistema ele vai ser chamado de SPD. O que é SPD? A gente diz que o sistema ele é possível e determinado. Tem como eu afirmar qual é o valor de x, de y, de z. Ok? Possível e determinado. Outra situação. O sistema pode apresentar infinitas soluções. Professor, como assim infinitas soluções? Quer dizer que vai ter vários valores que podemos atribuir às variáveis e elas irão satisfazer todos os resultados. Numa equação eu posso dizer que x vale um valor, y vale outro valor, z vale outro valor. E a equação ser verdadeira. Na outra equação, eu posso usar esses mesmos valores ou eu posso dar valor diferente que também vai ser verdadeiro. Então, quando ela admite vários valores e ela é verdadeira, ela tem infinitas soluções, ok? E nesse caso, quando acontece isso, nós dizemos que o sistema é SPI. O que quer dizer isso? Sistema possível e indeterminado, porque ele tem infinitas soluções. Indeterminado porque qual vai ser o valor de x? Cara, tem um monte de valor de x, então ele pode ser qualquer um. Então ele é indeterminado, beleza? E o sistema pode ser impossível. Quando que ele vai ser impossível? Quando não existir nenhuma relação entre as equações lineares. Quando o resultado de uma não ser verdadeiro na outra. Eu tenho que x vale 2 e ele satisfaz a primeira equação. Mas na segunda equação, se eu colocar x igual a 2, não vai ser verdadeira. Então, não satisfazendo todas as equações ao mesmo tempo, então eu não tenho nenhum valor que soluciona aquele sistema. Por isso, o sistema não tem solução. Nesse caso, nós chamamos ele de SI, sistema impossível. Beleza? Então, são os três casos que nós temos aqui. Vamos agora aprender como que a gente chega e encontra cada um desses casos. Então, resumindo. Nós temos o sistema linear, nós já vimos que o sistema linear pode ser de duas formas, ou ele vai ser possível ou ele vai ser impossível. Caso ele seja possível, ele se divide de duas formas, ele pode ser possível e determinado, ou ele pode ser possível e indeterminado. Quando que ele vai ser possível e determinado? Quando ele tiver uma única solução, ok? E isso vai acontecer quando? Quando delta for diferente de zero. Professor, não entendi. Lembram? Quem que eu chamei de delta, galera? Quem que eu disse que era delta? Isso mesmo. A matriz dos coeficientes, a matriz principal. Então, toda vez que o determinante da matriz principal for diferente de zero, eu vou ter uma única solução. E se eu tenho a solução, o meu sistema é chamado de possível e determinado. Tô ligado, professor. E quando que eu vou ter um sistema indeterminado? Galera, quando o determinante da matriz principal, ele for igual a zero. Se esse determinante da matriz principal for igual a zero, e não é só isso, e o determinante de x também for zero, o determinante de y também for zero, e o determinante de z também for zero, se isso acontecer, o determinante da matriz principal e o determinante de todas as variáveis der como resposta zero, o sistema vai ser possível e indeterminado, ou seja, ele vai apresentar infinitas soluções, correto? Belezinha? Bom, isso se ele for possível. E se ele for impossível, professor?
Caso o meu sistema linear seja impossível, sem solução, quando que eu identifico isso? O primeiro passo é identificar que o determinante da matriz principal seja igual a zero. Se o determinante da matriz principal for zero, veja bem, se o determinante da matriz principal for zero, e pelo menos quer dizer no mínimo 1. Se pelo menos ou o determinante de x for diferente de zero, ou o determinante de y for diferente de zero, ou o determinante de z for diferente de zero, se pelo menos um deles for diferente de zero, o sistema é impossível. Veja bem, gente, no indeterminado tinha que ser tudo zero. O determinante da matriz principal, o determinante de x, o de y, o de z, todos eles tinham que dar zero. Já no sistema impossível, quem tem que dar zero é o determinante da matriz principal. Deu zero, professor. E agora? Agora eu calculo o determinante de x. Qual que foi o resultado? Zero. Beleza, continuo. Vou calcular o determinante de y. Qual foi o determinante de y? Zero. Beleza, continuo. Por enquanto, está tudo caracterizando que vai ser indeterminado, porque x deu zero, y deu zero, aí eu calculo o determinante de z. Professor, não deu zero, deu diferente de zero. Ah, se pelo menos um deles for diferente, então o sistema vai ser impossível. Entenderam aí, galera? Beleza? Você já sabe como calcular o determinante. Agora é só colocar isso em prática, tá? Vamos ver uma situação aqui. Sistema possível e determinado. Então, a gente viu que ele vai ser possível e determinado quando o determinante da matriz dos coeficientes, a matriz principal, for diferente de zero. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho aqui esse sistema aqui, ó. X menos y mais z igual a 3, 2x mais y menos z igual a 0, 3x menos y mais 2z igual a 0, a 6. Aqui ele já está dizendo que é possível e determinado, mas vamos supor que ele não dissesse isso e eu tivesse que identificar. Qual é o procedimento, professor? O procedimento é calcular o determinante da matriz dos coeficientes. Esse é o primeiro passo. Então, quem é a matriz dos coeficientes? Olha só. A matriz dos coeficientes vai ser a matriz formada pelos números de x, de y e de z. Lembrando que o sinal entra. Quem é x? 1, 2 e 3. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2 e 3. Quem é y? Menos 1, 1 e menos 1. Então, olha só. Menos 1, 1 e menos 1. Quem é z? 1, menos 1 e 2. 1, menos 1 e 2. Está aqui, ó. Esta é a matriz principal, a matriz dos coeficientes. Agora, para fazer a discussão desse sistema, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o determinante dessa matriz. Professor, o determinante de uma matriz de ordem 2 é diagonal principal menos a secundária. Essa eu entendi. Mas essa aí tem 3 linhas e 3 colunas. Como que fica? Ah, agora a regra é diferente. Nós vamos usar aqui uma regra chamada regra de Sarros, ou regra de Sarri, ok? Que também foi um matemático que esquematizou uma forma de encontrar o determinante. Qual é esta regra? A regra dele é a seguinte. Vou apagar essa última linha, pega a primeira e a segunda coluna e repete ela do lado da terceira. Ou pega a primeira e a segunda linha e repete ela embaixo da terceira linha. Então, você pode repetir as duas primeiras linhas aqui embaixo, ou você pode repetir as duas primeiras colunas ao lado da terceira. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com a coluna. Então, eu vou repetir aqui, ó. 1, 2, 3. Essa é a primeira coluna aqui, ó. Eu repeti ela ali. Agora eu vou repetir a segunda. Menos 1, 1 e menos 1. Correto? Repetir primeira e segunda coluna do lado da terceira. Galera, depois que a gente fez isso, agora
eu vou multiplicar a diagonal principal. Professor, quem é a diagonal principal? A diagonal principal é todos esses aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse, esse vezes esse vezes esse, esse vezes esse vezes esse. Olha só, eu tenho três diagonais que são chamadas de diagonal principal. Nesse sentido, a diagonal ela é principal, ok? Quando eu multiplico os valores da diagonal principal, eu não preciso alterar o sinal. Como assim, professor? Se der positivo o produto, fica positivo. Se der negativo o produto, fica negativo. Então, eu não mudo o sinal. Então, olha só como que vai ficar. Delta, que é o valor do determinante, vai ser igual. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Positivo. Então, continua positivo. Agora, menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Mais 1 vezes 3 é 3. Então, mais 3. Está aqui, ó. Mais 3. A outra diagonal. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, vai ficar aqui menos 2. Beleza? O sinal que dá, eu mantenho. Agora, eu vou multiplicar a diagonal secundária. A diagonal secundária agora é o contrário. Então, vai ser assim, ó. Esse vezes esse vezes esse. Agora, vou mudar. Vou até apagar essa setinha que eu coloquei aqui para visualizar melhor, ó. Veja bem. Agora, o produto é assim, é ao contrário, ó. É o contrário. Viram? Ao contrário a diagonal. Detalhe. Quando eu multiplico a diagonal secundária, o resultado desse produto, eu tenho que mudar o sinal. Como assim mudar o sinal? Se der positivo, eu escrevo ele aqui negativo. Se o produto der negativo, eu escrevo aqui positivo. Entenderam? Eu tenho que inverter. Por que inverte, professor? Porque na regra diz assim: diagonal principal menos a diagonal secundária. Esse menos faz com que o sinal da diagonal secundária seja alterado, ok? Então, para a gente já fazer de forma direta, eu já faço o produto, o resultado que der, eu já mudo o sinal. Então, vamos lá? Olha aqui, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 3 é 3. Positivo, vem para cá, negativo. Viram? Coloquei negativo, mas lá deu positivo. Agora o outro, ó. 1 vezes menos 1 é menos 1. Menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Menos com menos, mais. Mais 1. Vem para cá, menos 1. Isso mesmo, tem que mudar o sinal. Tranquilo? A última diagonal aqui, ó. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4, vem para cá, mais 4. Beleza? Bom, agora, galera, é só somar. O que tiver sinal igual eu somo, o que tiver sinal diferente eu subtraio. Vou eliminar aqui, ó. 2 menos 2, eu elimino. 3 menos 3, eu elimino. Quem que sobrou? 4 menos 1. Menos 1 e mais 4. Conclusão, 4 menos 1, 3. Qual é o determinante dessa matriz principal? O determinante vale 3. Pergunto para vocês, galera. 3 é diferente de 0? É, professor. Então, o determinante é diferente de 0. Se o determinante é diferente de 0, então o sistema ele é possível e determinado, ok? Eu não preciso continuar, professor. Eu não preciso calcular o determinante de x, de y, de z. Não. Se o determinante da matriz principal for diferente de 0, você não precisa dar continuidade para poder classificar o sistema. Você já pode de imediato dizer que ele é possível e determinado. Porque, veja bem, prezado aluno, discutir o sistema não é resolver o sistema. Resolver é uma coisa, discutir é outra coisa. Quando o exercício diz resolva o sistema, ele quer que você encontre quanto que vale x, quanto que vale y, quanto que vale z. Se ele diz discuta o sistema, ele quer simplesmente que você diga se o sistema é possível
e determinado, se o sistema é possível e indeterminado, ou se o sistema é impossível. É só isso, ok? E aí não há necessidade de encontrar o valor das variáveis. Bom, tranquilo. E se eu tiver um sistema possível e determinado, professor? Olha só. Em que situação isso vai acontecer? Agora, eu vou ter o seguinte sistema. Vou pegar um exemplo aqui. Então, eu tenho aqui essa matriz, tá? Essa matriz, esse sistema é um sistema de 3 variáveis. Para classificar ele como possível e determinado, eu vou ter que calcular o determinante da matriz dos coeficientes, tá? Vou ter que calcular o determinante da matriz dos coeficientes e depois calcular o determinante da variável x, da variável y e da variável z, ok? Eu vou só iniciar para mostrar para vocês que, de fato, isso aqui é um sistema possível e indeterminado. E aí, o cálculo do determinante da variável y e da variável z fica para você treinar ele aí, tá? Então, eu vou fazer primeiro a matriz principal. Bom, quem é a matriz principal? A matriz principal é a matriz formada pelos coeficientes. Então, vamos montar ela aqui, ó. 1 menos 2 e menos 1, ó. 1 menos 2 menos 1. Depois y, 3, 1 e 4. 3, 1 e 4. Depois z, 2, 1 e 3. Ok? Beleza? Essa é a matriz dos coeficientes. Como que eu calculo o determinante? A gente já viu. Repete a primeira e a segunda do lado da terceira. 1, menos 2, menos 1, 3, 1 e 4. Está aqui, ó. Repetir. A primeira e a segunda coluna. Agora vamos lá. Diagonal principal. 1 vezes 1 vezes 3. 3. 3 vezes 1, 3 vezes menos 1, menos 3. Está aqui, menos 3. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 vezes 4, menos 16. Agora, diagonal secundária, diagonal secundária. Vamos lá, ó, diagonal secundária. Agora é assim, 2 vezes 1 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Só que eu tenho que inverter. Então, vem para cá, mais 2. Depois, 1 vezes 1 vezes 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. Vem para cá, menos 4. Depois, 3 vezes menos 2 vezes 3. Quanto que é 3 vezes menos 2? Menos 6, professor. Menos 6 vezes 3. Menos 18. Vem para cá, mais 18. Então, o determinante aqui vai ser igual a... Vamos lá? Olha só. O que eu tenho aqui? 3 tira 3. Morreu. 16 negativo com 4 negativo. Não é menos 20? 2 positivo com 18 positivo. Não é mais 20? Quanto que é 20 menos 20, gente? 0. Olha aqui, ó. O determinante da matriz principal igual a 0. Ah, professor, então não é possível e determinado. Porque para ser possível e determinado, o determinante tinha que ser diferente de 0. Como ele deu 0, eu ainda não tenho como classificar esse sistema. Então eu vou ter que encontrar agora o determinante de x, depois o de y e depois o de z. Só depois que eu encontrar esses 3, eu vou poder dizer que tipo de sistema eu tenho. Beleza? Lembrando que se o determinante de x, o determinante de y e o determinante de z for igual a 0, então o sistema vai ser possível e indeterminado. Se pelo menos um deles for diferente de 0, o sistema é impossível. Então agora eu vou em busca do determinante de x. Eu vou calcular só o de x, como eu já havia salientado. Como que eu calculo o determinante da variável x? Eu vou ter que substituir os coeficientes de x, que é 1, menos 2 e menos 1, por quem?
pelos termos independentes. Então, no lugar de 1, menos 2 e menos 1, eu vou colocar os termos independentes. Por coincidência, o que acontece aqui? O coeficiente de x, 1, é 1 aqui também. Menos 2 é menos 2 aqui também. Menos 1 é menos 1 aqui também. Então, se eu substituir, eu vou ter isso aqui. E eu já sei que isso aqui é zero. Então, eu não vou nem calcular o de x, vou calcular o de y. Então, agora, como eu quero calcular o determinante de y, então eu vou substituir quem? Vou substituir y por quem? Pelo termo independente. O que eu faço com o x e com o z? Eu repito. Quem é x? 1, menos 2 e menos 1. 1, menos 2, menos 1. Quem é y? Agora eu substituo o y. No lugar do 3 eu vou colocar 1. No lugar do 1 eu coloco menos 2. E no lugar do 4 eu coloco menos 1. Viram? Eu substituí os coeficientes de y pelos termos independentes. E z? Z mantém. Quem é z? 2, 1 e 3. Continua. 2, 1 e 3. Bom, de acordo com a regra de resolução de determinante, o que a gente viu? Eu tenho que repetir a primeira e a segunda coluna do lado da terceira. Então vai ficar 1, menos 2, menos 1. Depois, 1, menos 2, menos 1. Ok? Beleza? Substituir. Agora é só multiplicar diagonal principal menos diagonal secundária. Então vai ficar assim, ó. Delta y igual. Vamos lá. Diagonal principal. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. Então 4 positivo. Está ali. Próxima. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Então vem para cá, menos 1. Outra. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Vem para cá, menos 6. Então, a diagonal principal eu não mudo o sinal. Já na diagonal secundária, eu tenho que inverter. Então, vamos lá, ó. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Vem para cá, mais 6. Eu mudo o sinal. Aqui, 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Vai para lá, mais 1. E por último, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 com menos 1 dá mais 4. Vem para cá, menos 4. Aí, quem vai ser meu delta y? Olha só. Só 4 menos 4. Menos 1 mais 1. Menos 6 mais 6. Então, cortou tudo. Delta y igual a 0. Viram? Achei que o delta y é 0. Galera, eu não vou fazer o delta z. Mas se você substituir 2, 1 e 3 por 1, menos 2 e menos 1 e desenvolver tudo isso aqui, você também vai encontrar que o delta z é igual a 0. Então fica aí como uma experiência para você treinar isso daí, só para provar que o sistema ele é possível e indeterminado. Beleza? Então fica aí como prova. Se você não encontrar delta z igual a 0, é porque você errou alguma coisa na hora de multiplicar, tá? Porque esse sistema ele é possível e indeterminado. Eu já coloquei ele proposital aqui. Eu só desenvolvi esses cálculos para mostrar para você como é que faz. Ok? Então treina aí. E quando que ele vai ser, professor? Impossível. Quando que ele vai ter infinitas soluções? Quando eu tiver um sistema onde o determinante da matriz principal for 0 e pelo menos 1, ou o determinante de x, ou o determinante de y, ou o determinante de z for diferente de 0. Tá? Se isso acontecer, tá? Nós vamos ter um caso de sistema impossível. Então vamos lá. Esse aqui é um caso de sistema impossível. Professor, como que o senhor sabe? Porque eu coloquei ele aqui de forma proposital.
ok? Esse sistema ele é impossível. Agora, vamos supor que você não soubesse disso. Como que você descobre? O primeiro passo é achar o determinante da matriz principal. Bom, matriz principal, o determinante vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, depois 1 menos 3 menos 2, 1 menos 3 menos 2. E agora, o que eu faço? Repete a primeira e a segunda coluna do lado da terceira. Então, 1, 2, 3, 2, 1, 3. Pronto. Agora, diagonal principal menos diagonal secundária. Então, o determinante vai ser 1 vezes 1 vezes 3, 3. 1 vezes menos 3, menos 3. Vezes 3, menos 9. 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Lembrando que a diagonal principal não muda o sinal. Desculpa, nós fizemos errado aqui. Aqui eu multipliquei a secundária. Primeiro a diagonal principal. Diagonal principal é assim, ó. 1 vezes 1 vezes menos 2. Vamos começar de novo aqui, eu peguei errado. 1 vezes 1, 1 vezes menos 2, menos 2. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 vezes 3, menos 18. Depois, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Mais 6. Ok? Agora sim a diagonal secundária. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 3 é 3, vem para cá, menos 3. Lembrando que na diagonal secundária eu tenho que mudar o sinal. 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 vezes 3, menos 9. Vem para cá, mais 9. E por último, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 4 vezes menos 2, menos 8. Vem para cá, mais 8. Então vamos lá, quem que eu tenho aqui? Eu tenho, negativo eu tenho o 2, o 18 e o 3. Então, eu vou ter aqui 18 com 2, 20, 20 com 3, 23, menos 23. Positivo eu tenho 6, 9, 8. 6 com 9, 15, 15 com 8, 23. E 23 menos 23 é 0. Portanto, o determinante da matriz principal é 0. Beleza. Só que até aí, eu não posso definir nada. Por quê? O fato do determinante da matriz principal ser 0, a única certeza que eu tenho é que o sistema não é possível e determinado. Só essa certeza que eu tenho. Mas ele pode ser possível e indeterminado, ou ele pode ser impossível. E para dar esta definição, eu vou ter que achar o determinante de x, de y e de z. Professor, na ordem, se você quiser calcular y primeiro, x depois z, não importa a ordem. Só tem um detalhe. Quando você calcular a resposta der 0, você tem que calcular o outro. Se der 0, você tem que calcular o outro. Agora, se ao calcular x, por exemplo, você encontrar diferente de 0, não precisa calcular y e não precisa calcular z. Por quê? Porque basta que seja diferente de 0 para o sistema ser impossível. Então não há necessidade de fazer todo o cálculo. Vou calcular aqui, primeiramente, x. Olha só, determinante de x. Quem vai ser o determinante de x? Lembrando, determinante de x, eu troco o coeficiente de x pelo termo independente. Então, eu vou ter 1, 4, 0. Y, repete, 2, 1, 3. Z, repete, 1, menos 3, menos 2. Agora, aplica. Repete a primeira e a segunda coluna do lado da terceira. 1, 4, 0, 2, 1 e 3. E vamos fazer o cálculo do determinante. Diagonal principal menos diagonal secundária. Começando pela diagonal principal, determinante de x vai ser igual. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes menos 2, menos 2. 2 vezes menos 3 vezes 0 é 0, então não precisa colocar. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 3, 12. Então, mais 12. Agora, o contrário. 1 vezes 1, 1 vezes 0, 0. Então, não precisa colocar.
1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 vezes 3, menos 9. Vem para cá, mais 9. E 2 vezes 4, 8. 8 vezes menos 2, menos 16. Vai para lá, mais 16. Conclusão. Quem vai ser o ΔX? 16 mais 9, 25. 25 mais 12, 37. 37 menos 2, 35. Galera, o que aconteceu com o ΔX? O que aconteceu com o determinante da variável x? Ele é igual ou diferente de zero? Obviamente, diferente de zero. É 35. Sendo assim, esse sistema vai ser um sistema impossível, porque o ΔX é diferente de zero e o determinante da matriz principal é zero. E quando isso acontece, o sistema é impossível. Professor, e se eu tivesse achado que o ΔX fosse zero? Aí você tinha que calcular o ΔY. Se o ΔY fosse diferente de zero, você parava. Sistema impossível, parava. E se o ΔY desse zero também? Aí eu ia calcular o ΔZ. Se o ΔZ fosse diferente de zero, sistema impossível. E se ele fosse zero, aí seria possível e indeterminado, que é o exemplo que nós vimos anteriormente. Entendido? Belezinha? Então observe que discutir um sistema, ele dá um certo trabalho, principalmente quando for um sistema com 3 variáveis. Por quê? O cálculo do determinante é um cálculo não que seja difícil, mas ele é um tanto trabalhoso, requer bastante cuidado. Vocês viram, diagonal principal, tem que multiplicar certinho, tem que tomar cuidado com o sinal. Na diagonal secundária eu tenho que inverter o resultado, se der positivo, negativo, se der negativo, positivo, tem que fazer a inversão do sinal. Então são cuidados que tem que ser tomados. Se você não tomar esse cuidado, você erra o exercício. Beleza? Tranquilo? Bom, sistema equivalente, galera. Quando que eu tenho um sistema equivalente? Um sistema vai ser equivalente a outro quando a solução que compete a um também for solução para o outro. Por exemplo, eu tenho aqui um sistema 1 que é x mais y igual a 3, 2x mais 3y igual a outro. É um sistema? É. Eu tenho um outro sistema, x mais y igual a 3 e x mais 2y igual a 5. É outro sistema? É. Pergunto para vocês, esse sistema é igual àquele? Bom, a primeira equação até é, mas a segunda não. Só que veja bem, o fato das equações não serem iguais não quer dizer que o sistema não é equivalente. Por quê? O valor de x e y que satisfaz o sistema 1 é o mesmo valor de x e y que satisfaz o sistema 2. Quando isso acontece, nós dizemos que o sistema é equivalente. Ok? Então, se o exercício pedir para verificar se o sistema é equivalente, basta você encontrar a solução de x e y e comparar se é igual ou diferente. Se for igual, é equivalente. Se não, não é equivalente. Ok? Beleza? Então, nesse caso, x e y vale 1 e 2. Olha só, se x for 1 e y for 2, 1 mais 2, 3. 1 mais 2, 3. Então, satisfaz. Aqui, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 2 mais 6, 8. Beleza, satisfaz. E aqui, 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Então, observa que 1 e 2 satisfaz as duas equações. Beleza? Bom, vamos resolver esse sistema. Agora você já está craque para resolver sistema, né? Então, você pode, com tranquilidade, resolver um sistema desse tipo. Você pode fazer utilizando a regra de Cramer ou pode fazer daquele sistema tradicional. Eu vou insistir em fazer pela regra de Cramer porque a proposta nossa é resolver através de Cramer, ok? Então, eu tenho primeiro a matriz principal. Quem é a matriz principal? É a matriz dos coeficientes de x e de y. Então, eu tenho 4 e 2, menos 2 e 3. Vamos lá? Diagonal principal, 4 vezes 3, 12. Diagonal secundária, menos 2 vezes 2, menos 4. Vem para cá, mais 4. E 12 mais 4 são 16. Pronto.
Encontrei o determinante. Diferente de zero, sistema possível e determinado. Agora falta achar o determinante de x. Vamos lá. Para achar o determinante de x, eu substituo o coeficiente de x pelo coeficiente do termo independente. Então eu tenho 2, 21 e o y eu repito, 2 e 3. Ok? Diagonal principal menos diagonal secundária. Delta x igual 2 vezes 3, 6, menos 2 vezes 21 dá menos 42, menos 42 vem para cá, mais 42. E 42 mais 6, 48. Está aqui, achei o determinante de x. Falta achar o determinante de y. Determinante de y igual, agora eu vou substituir os coeficientes de y pelo coeficiente do termo independente. E o x, professor? O x volta os valores normais. 4 e 2. E no lugar de menos 2 e 3, eu vou colocar 2 e 21. Agora, diagonal principal menos diagonal secundária. Então, eu vou ter delta y igual 4 vezes 21, 84. 2 vezes 2, 4. Vem para cá, menos 4. Então, quem vai ser meu delta y? 80. Professor, eu preciso achar agora x e y. Quem vai ser x? X é delta x dividido por delta. O determinante de x dividido pelo determinante principal. É o dx sobre d. Então, eu vou ter 48 sobre 16. Isso é igual a 3. Está aqui o valor de x. Quem vai ser y? Y vai ser delta y dividido pela matriz principal. Quem é o delta y? Está aqui, achamos 80. 80 dividido por 16, que é o determinante da matriz principal. E 80 dividido por 16, 5. Pronto. X vale 3 e y vale 5. Pronto. Resolvemos o sistema. Esta era a proposta, né? Resolver o sistema é fazer isso daí, ok? Ok, gente? Bom, nós vamos entrar agora numa série de exercícios, galera. Vamos treinar tudo isso que nós fizemos aí, beleza? Você já aprendeu como que resolve um sistema, então agora vamos colocar em prática a resolução disso daí. Como que é cobrado nos concursos? De que forma que é cobrado nos concursos? Então, nos concursos, vai aparecer de forma contextualizada, como pode aparecer de forma direta também. Professor, não entendi. No concurso público, a banca pode pedir de forma objetiva, resolva o sistema, como ela pode contextualizar, contar uma história e a partir dessa história representar uma matriz e você ter que resolver o sistema, ok? Então vamos ver agora e passar por essa experiência. Então eu tenho aqui, primeiro, Banca ESAF 2013, analista de finanças de controle. Olha só, um exercício sobre sistema linear da Banca ESAF. O que ele deu? Dado o sistema de equação, e ele deu esse sistema de equação, 2x mais 4y igual a 6, 3x mais 6y igual a 9. Aí ele pergunta, é correto afirmar que o sistema não possui solução, o sistema possui uma única solução, x igual a 1, y igual a 2 é uma solução do sistema, o sistema é homogêneo, o sistema possui mais de uma solução. Ok? Bom, galera, observem que nós temos a seguinte circunstância aqui. As alternativas de resposta, elas estão relacionadas à classificação do sistema, ou seja, que tipo de sistema é. Nós já vimos que para classificar esse sistema, eu preciso fazer o cálculo do determinante, começando sempre pelo determinante da matriz principal. Ele é o mais importante no primeiro momento,
Porque se ele for diferente de zero, eu já sei que o sistema possui uma única solução. E aí eu nem preciso fazer o restante. Agora, se ele for zero, eu tenho que calcular os demais. Bom, então vamos lá. O sistema não possui solução? Eu não posso dizer isso sem calcular o determinante. Então vamos calcular o determinante primeiramente. Como que eu calculo o determinante disso daqui? Vamos lá? Vou pegar aqui a matriz, ó. Tá aqui ela, 2x mais 4y igual a 6. 3x mais 6y igual a 9. Essa é a minha matriz. Como que eu acho o determinante da matriz principal? O determinante da matriz principal é só pegar os coeficientes de x e y. Coeficiente de x, 2 e 3. Coeficiente de y, 4 e 6. Então vamos lá? Determinante igual. Diagonal principal, 2 vezes 6, 12. Diagonal secundária, 4 vezes 3, 12. Quanto que é 12 menos 12? 12 menos 12 é 0. Opa, professor, deu 0. Se deu 0, então esse sistema pode ser possível e indeterminado ou pode ser impossível. Bom, como que eu vou saber? Eu vou ter que calcular agora o determinante de x e se ele for 0, eu tenho que calcular o determinante de y. Agora, se ele for diferente de 0, eu paro. Vamos lá? Determinante de x. Quem é o determinante de x? Eu substituo o coeficiente de x pelo termo independente. 2 e 3 eu vou colocar 6 e 9. Pronto? E repete, 4 e 6. E vou calcular o determinante. Determinante de x vai ser 6 vezes 6, 36. Menos 9 vezes 4, 36. 36 menos 36, 0. Opa! Deu 0 de novo, professor. Então, eu já achei que o determinante da matriz principal é 0. O determinante de x é 0. Se o determinante de y der 0, o sistema ele é possível e indeterminado. Vai ter infinitas soluções. Se ele for diferente de 0, aí o sistema vai ser impossível. Então, vamos calcular o dy agora. Determinante de y. O que eu faço? Vou substituir agora os coeficientes de y pelos coeficientes da matriz principal. Então, eu tenho 2 e 3, que é o coeficiente de x. Esse não muda. E no lugar de 4 e 6, eu vou colocar 6 e 9. Olha aqui, ó. Calculando o determinante, eu vou ter 2 vezes 9, 18. Menos 3 vezes 6, 18. Quanto que é 18 menos 18? 0. O que aconteceu, galera? O determinante da matriz principal é 0, o determinante de x é 0 e o determinante de y também é 0. Deu tudo 0. Quando isso acontece, o sistema é possível e indeterminado. Ele tem infinitas soluções. Agora já dá para a gente voltar e ver qual é a alternativa correta. Nós já mostramos que tudo é 0, então aqui não possui solução, é falso. Possui uma única solução, é falso também. Porque para ser essa resposta, o delta teria que ser diferente de 0. X igual a 1 e y igual a 2 é uma solução do sistema? Isso aí é fácil de verificar. É só você colocar 1 no lugar do x e 2 no lugar do y e ver se a igualdade é verdadeira. Olha aqui, 2 vezes 1, 2. 4 vezes 2, 8. 8 mais 2 é 10, não é 6. Então é falso. O sistema é homogêneo. Não é. Isso é falso. Por quê? O que é sistema homogêneo? Nós falamos no início da aula. O sistema é homogêneo quando os termos independentes são iguais a 0. Se aqui fosse 0 e 0, o sistema é chamado de homogêneo. Como não é, então não é homogêneo. Letra E.
O sistema possui mais de uma solução? Sim, isso é verdade, porque o sistema possível e indeterminado, ele possui infinitas soluções. Se é infinitas, é mais que um. Tranquilo? Belezinha? Então tá aí. Tá respondida a questão aí da banca ESAF. Ok? Olha só, mais um teste aqui. Considerando-se que 3 caixas de encomenda do tipo 2B e 3 caixas de encomenda do tipo Flexis Correios custem ao todo R$12 e que 5 caixas do tipo 2B e 10 do tipo Flexis Correios custem ao todo R$28, é correto afirmar que uma caixa do tipo 2B custa. Galera, esse exercício ele tem aqui um certo trocadilho de palavras que às vezes acaba confundindo a gente. Lembram que eu disse que a banca ela pode ser objetiva, pedindo para você resolver e dar o sistema pronto, ou ela pode contar uma história, contextualizar e pedir uma resposta para você, aonde antes de responder você que vai ter que montar o sistema. Que é esse caso aqui. Como que eu monto? É simples. A encomenda do tipo 2B, você pode representar ela por X. A encomenda do tipo Flex, você pode dizer que é Y. E aí, se você trabalhar com X e Y, fica mais fácil, porque você está mais habituado a essa linguagem matemática, do que colocar 2B, Flex. Então, vamos representá-los por X e por Y. Tranquilo? Então, vai ficar assim, ó. Ele falou que 3 caixas do tipo 2B, ou seja, 3 vezes X, tá? 3 vezes caixa do tipo 2B. E depois, caixas do tipo Flex. Eu estou dizendo que essas caixas é Y. Então, mais 3Y, tudo isso custa R$12. Depois, 5 caixas do tipo 2B, ou seja, 5X, mais 10 tipos do tipo Flex, mais 10Y, isso aqui custa R$28. Pronto, montei o sistema. Agora é só resolver o valor de X e o valor de Y, ok? Na verdade eu nem preciso saber X e Y. Por quê? Porque a pergunta é quanto custa uma caixa do tipo 2B? E eu falei que o tipo 2B é X. Então basta eu encontrar o valor de X que eu vou saber qual é a alternativa correta aqui. Beleza? Então vamos em busca só do X. Vamos pegar uma tela em branco aqui. Ok? Então nós temos aqui a seguinte situação. Ó. Eu vou montar esse sistema aqui e representar ele mais aqui em cima. Ó. 3x mais 3y igual a 12. 5x mais 10y igual a 28. Está aqui o sistema, beleza? Bom, lembrando que o nosso objetivo é achar o valor de X, tá? Porque a caixa do tipo 2B nós representamos por X. Qual é o primeiro passo que eu faço? Professor, eu posso fazer daquele sistema antigo? Pode, cara. Se você domina lá, pode fazer. Eu vou continuar, insisto em fazer por Cramer aqui, tá? Primeiro, acho o determinante da matriz principal. Então, o determinante da matriz principal vai ser o determinante dos coeficientes. Então, eu tenho 3, 3, 5 e 10. Vamos lá? O determinante vai ser igual a 3 vezes 10, 30. Menos 5 vezes 3, 15. 30 menos 15, vale 15. Beleza, achei o determinante da matriz principal. Como eu quero encontrar só o valor de X, então eu não preciso encontrar o determinante de Y. Eu vou buscar só o determinante de X. Quem é o determinante de X? É quando eu substituo o X pelos termos independentes. Então, no lugar de 3 e 5, agora eu vou colocar 12 e 28. 12 e 28. E o Y, professor? O Y continua. É 3 e 10. Ó. Então, vai ficar aqui, ΔX igual 12 vezes 10, 120. 3 vezes 28,
84. Então, menos 84. Ok? 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 2, 6. E 2, 8. Agora, subtrai. Delta x vai ser igual a 120 menos 84. 84 para 100 dá 16. Então, 36. 36. Pronto, tá aqui, ó. Achei o valor do delta x. 120 menos 84 vai dar 36. Como que eu acho o valor de x? Bom, o valor de x, agora eu vou voltar lá no exercício, eu já achei. Posso apagar aqui. Posso apagar aqui. Eu vou conservar só essas duas respostas, que o determinante da matriz principal é 15 e que o determinante de x vale 36, que eu já encontrei. Por que, professor, que o senhor só anotou esses dois valores? Porque esses valores são suficientes para eu encontrar o valor de x. Como ele quer saber o valor de x, quem é x? É determinante de x dividido pelo determinante, ou seja, 36 dividido por 15. Como que eu vou fazer essa divisão? 36 dividido por 15. Olha aqui, ó. Vou fazer ela aqui, ó. 36 dividido por 15. Dá 2, né? Quanto que é 2 vezes 15? 30. Para 36, 6. Quero continuar. Vírgula, acrescento 0. 60. 60 dividido por 15, 4. 4 vezes 15, 60. Para 60, nada. Então, resposta, R$ 2,40. Pronto, está resolvido. Beleza? Tranquilo, galera? Então é isso aí. Resolvemos mais um teste aí. Vamos para mais um aí, ó. Terceiro exercício. Banca CESP, galera. CESP também trabalha isso, ó. Caiu em 2014 nessa prova para agente administrativo. A CESP tem uma característica muito própria dela, né? Porque ela dá uma informação e ela pede só para você julgar se é verdadeiro ou se é falso. Mas é óbvio que para nós dizermos isso, a gente vai ter que calcular, né? Porque você tem 50% de chance aqui, né? Ou é certo ou é errado. Mas sem o cálculo, cara, você fica difícil de saber a verdade. Vamos lá então. O exercício diz assim: se Aldo, Pedro e Júlia confeccionarem conjuntamente 50 camisetas em uma semana, se a soma das quantidades confeccionadas por Aldo e Júlia for 2 unidades a mais que o dobro da quantidade confeccionada por Pedro, e se a quantidade confeccionada por Pedro for 3 unidades a menos que a quantidade confeccionada por Júlia, então Pedro confeccionará nesta semana mais de 15 camisetas. Galera, olha só, ele está dizendo mais de 15. Então, se ao fazer o cálculo eu encontrar 15 ou menos de 15, a resposta está errada. Para isso ser verdadeiro, para estar certo, tem que dar mais de 15, 16, 17, por aí vai, ok? O que ele disse? Eu tenho 3 pessoas aqui. Eu tenho Aldo, eu tenho Pedro e eu tenho Júlia, correto? Eu tenho 3 pessoas envolvidas aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar uma variável para cada um deles. Essa variável representa a quantidade de camisas que cada um fabrica. Então, eu vou dizer que Aldo fabrica X, que Pedro fabrica Y e que Júlia fabrica Z camisetas. Beleza? Bom, o que o exercício falou? Ele disse que eles confeccionam 50 camisetas em uma semana. O que eu entendo com isso? Que se eu somar X mais Y mais Z, isso é igual a 50. Beleza? O que cada um produziu, se eu somar tudo, dá 50. Depois ele falou o seguinte:
A soma das quantidades confeccionadas por Aldo e Júlia, Aldo X, Júlia Z. A soma quer dizer o que o Aldo produz mais o que a Júlia produz. X mais Z, ok? Ele falou que a soma da quantidade de Aldo e Júlia é 2 unidades a mais que o dobro da quantidade de Pedro. Como que eu represento isso? 2 unidades a mais que o dobro da quantidade de Pedro. Qual que é a quantidade de Pedro? 2y. 2 unidades a mais, então, mais 2. Beleza? Captaram aí? A soma de Aldo mais Júlia, x mais e, é igual ao dobro de Pedro, 2 vezes y, mais 2, porque é 2 unidades a mais. Tá? E por último, ele fala que a quantidade confeccionada por Pedro é 3 unidades a menos que a quantidade confeccionada por Júlia. Como que eu posso representar isso? Quantidade confeccionada por Pedro, eu vou colocar aqui, depois eu passo lá para cima, ó, y. Quantidade confeccionada por Pedro é y. Ele falou que é 3 unidades a menos que a quantidade confeccionada por Júlia. Júlia é z, então vai ser z menos 3. Beleza? Tranquilo? Bom, agora eu já tenho as ferramentas, eu vou pegar uma tela em branco e vou passar para cá. Ele falou que a quantidade confeccionada por Pedro é 3 unidades a menos que Júlia. Então eu tenho que y igual a z menos 3. Tranquilo? Bom, gente, com base nessas informações, eu consigo resolver esse exercício. O que eu vou fazer? Vou pegar a primeira informação que eu tinha. A soma dos 3, x mais y mais z, é igual a 50. Ou seja, o que cada um produz somando dá 50. O que mais que ele falou? Ele falou que a soma de Aldo mais Júlia é igual ao dobro de Pedro mais 2. Galera, vocês concordam que aqui eu tenho x mais e, ó, x mais e, tá vendo aqui, ó, x mais e. Eu não poderia escrever bem assim essa equação, ó, x mais e mais y igual a 50? Mudou alguma coisa? Claro que não. A ordem das parcelas não altera a soma. Quanto que vale x mais e? Aqui, ó, 2y mais 2. Então, no lugar de x mais e, eu vou colocar 2y mais 2. Mais y igual a 50. Vou passar o 2 para o outro lado. 2y mais y, 3y, igual a 50 menos 2. Quem é y? 50 menos 2, 48. Dividido por 2, y igual a 16. Pronto. Achei o valor que Pedro produz, 16. Bom, falta encontrar Aldo e falta encontrar Júlia, ok? Para encontrar Júlia, basta eu substituir aqui, ó. Eu não tenho que y é igual a z menos 3, eu já sei que y vale 16, então vai ficar 16 igual a z menos 3. Passando o 3 para cá, eu tenho 16 mais 3 igual a z. Conclusão, quem é z? 19. Pronto, achei Júlia. Bom, a pergunta, vou voltar aqui, ele disse o seguinte, que Pedro confecciona mais de 15, então eu tenho que achar Pedro agora. Pedro, eu disse que é... O que ele falou aqui? Então Pedro confeccionará nessa semana mais de 15 camisetas? Opa, eu nem precisava ter calculado Júlia, tá? Ele quer saber Pedro, e eu disse que Pedro é y. E quanto que é y? 16. 16 é mais de 15? Então a resposta está certa. Viram? Porque eu representei Pedro por y. Então, ao fazer esse cálculo, eu achei que y é 16, e 16 é mais de 15. Então, nem precisava calcular Júlia aqui, tá? Desconsidere até isso daqui, não há necessidade. O cálculo é só esse daqui. Então, a resposta está certa. Beleza? Vamos para mais um aí. Exercício 4. Olha só. Polícia Civil. VUNESP.
O computador que Ricardo quer comprar é R$ 125 mais caro na loja A do que na loja B. Ao negociar um preço mais baixo, conseguiu na loja A um desconto de 20% para compra à vista, enquanto que na loja B conseguiu para compra à vista um desconto de 10%. Ao fazer as contas, Ricardo verificou que as propostas nas duas lojas resultavam em um mesmo preço final para o computador, no valor de... Qual seria o valor aqui? Bom, galera, mais uma vez, um exercício na qual eu vou ter que montar as equações que representam esse sistema para poder resolver. Bom, como que eu vou fazer isso? Eu tenho loja A e loja B, tá? O preço na loja A, eu vou dizer que é X. O preço na loja B, eu vou dizer que é Y. Tranquilo? Então, X é o valor do preço na loja A, Y é o valor do preço na loja B. O que ele falou? Ele falou que na loja A é R$ 125 mais caro do que na loja B. Olha aqui, ó. O computador que Ricardo quer comprar é R$ 125 mais caro na loja A do que na loja B. Então, como que eu posso representar isso? Eu posso representar que X é igual a Y mais 125. Concordam? X é o preço da loja A. Y é o preço da loja B. Se na loja A é mais caro que a loja B, então X é igual à loja B mais 125. Ok? Professor, eu poderia colocar X menos 125 igual a Y? Poderia também. Tá? Agora vamos montar a outra equação. Ele falou que negociou um preço mais baixo e ele conseguiu 20% de desconto na loja A para pagamento à vista e 10% de desconto na loja B para pagamento à vista. E ele verificou que essas duas propostas de desconto, 20 e 10, resultavam no mesmo valor final. Então, como que eu represento isso? 20% de desconto, se eu tenho 20% de desconto, qual é o preço total? O preço total é 100%. Se eu tenho 20% de desconto, quantos por cento que eu vou pagar do valor da mercadoria? 80%, correto? Se eu tenho 10% de desconto, quantos por cento eu vou pagar? 90%. Entendem isso? Eu vou descontar de 100 o valor do desconto que a loja me deu. Então, como ele disse que na loja A ele teve 20% de desconto, então ele vai pagar só 80%. 80%, galera, a gente representa como sendo 0,8. Então, eu vou dizer que 0,8x é igual a 10% de desconto na loja B. Se é 100, recebeu 10, então 90, que é 0,9y. Se eu sei que 0,8x é igual a 0,9y, então eu posso substituir isso daqui, ó. Olha só. Eu tenho que x mais y é igual a 125, correto? Então eu posso fazer assim. No lugar do x, eu vou colocar y mais 125. Então vai ficar 0,8 vezes x. Só que x vale quem? Y mais 125. Isso é igual a 0,9y. Beleza? O que eu fiz? Eu peguei essa equação, no lugar do x, eu substituí y mais 125. E agora eu vou multiplicar. 0,8 vezes y, 0,8y. 0,8 vezes 125 vai dar 100. Isso é igual a 0,9y. Eu tenho que isolar o y, então eu vou passar o 0,8 para o outro lado. Vai ficar 100 igual a 0,9 menos 0,8. E 0,9 menos 0,8 vai dar 0,1. Então, eu vou ter 100 igual a 0,1y.
Bom, eu quero achar Y, então 0,1 eu vou passar dividindo. Quem vai ser Y? Vai ser 100 dividido por 0,1. E 100 dividido por 0,1 vai dar 1.000. Pronto. Como os valores são iguais, ele falou que o mesmo preço final, então se é 1.000 numa loja, é 1.000 na outra. Então, resposta letra B, tá? Ao fazer as contas, Ricardo verificou que as propostas nas duas lojas resultavam em um mesmo preço final para o computador, no valor de R$1.000. Pronto, está resolvido. Não precisa nem calcular X, tá? Porque eu sei que eles são iguais, o exercício já falou isso, beleza? E aí está respondido aí a questão. Tranquilo, né? Temos mais uma aqui? Temos. Fumarc, olha só. Também Polícia Civil, só que agora de Minas Gerais. O exercício diz: uma companhia aérea decidiu solicitar a uma empresa especializada kits contendo uma mistura de sementes oleaginosas para ofertar aos seus clientes. Os kits deveriam conter 100 gramas de uma mistura de amendoim, amêndoa e avelã. Então, somando amendoim mais amêndoa mais avelã, 100 gramas. A companhia aérea solicitou que a quantidade de amêndoa fosse igual a 1/3 da soma das outras duas e informou que estava disposta a pagar R$ 1,15 por cada kit. A empresa especializada sabe que o quilo do amendoim custa R$ 5,00, o de amêndoa R$ 20 e o de avelã R$ 16, ok? Isso aqui é o preço de cada uma. A quantidade em gramas de cada semente que a empresa deve colocar em cada kit, de tal maneira que atenda a todas as exigências estabelecidas pela companhia aérea, deverá ser respectivamente de... Aí aqui as alternativas de respostas, ele quer que a gente faça essa distribuição, né? A pergunta é a quantidade em gramas que deve ser colocado em cada kit, de tal maneira que atenda às exigências estabelecidas. Bom, vamos voltar para a gente anotar essas exigências. O que eu tenho aqui? Eu disse que a companhia contratou uma empresa para montar kits. Cada kit tem que ter 100 gramas. O que vai nesse kit? Vai amendoim, vai amêndoa e vai avelã. Esses são os 3 produtos que vai em cada kit. Eu não sei a quantidade deles, não sei a quantidade, ok? Então eu vou dizer que a quantidade de amendoim é X, a quantidade de amêndoa é Y e a quantidade de avelã é Z, beleza? Essa é a relação que eu tenho. X, Y, Z é a quantidade em gramas de cada um. Como ele falou que cada kit tem que ter 100 gramas, qual é a primeira equação que eu tenho? Que se eu somar X mais Y mais Z, eu vou ter 100 gramas, beleza? Essa é a primeira relação que eu tenho. Qual outra relação que o exercício me deu? Ele falou que a companhia aérea solicitou que a quantidade de amêndoa Y, fosse igual, então Y igual a 1/3 da soma das outras duas, galera. Olha só, 1/3 da soma das outras duas. Como que eu represento isso? Eu pego X, as outras duas é amendoim, X mais Z e divido por 3. Isso que quer dizer a soma das outras duas. Então eu somo as outras duas, que é X e Z, e divido por 3. Se é 1/3, é porque é dividido por 3. Entendem? Beleza, então eu tenho essa outra equaçãozinha aqui. Depois, o que ele falou? Beleza. E informou que estava disposta a pagar
R$1,15 por kit. R$1,15 por kit, beleza? Esse aí é o preço final. E a pergunta, aí ele falou que a empresa especializada sabe que o quilo do amendoim custa 5, que o quilo da amêndoa custa 20 e que o quilo do avelã custa 16. Então eu tenho R$5 para, vou anotar aqui, amendoim custa 5, amendoim 5, amêndoa 20 e avelã 16. Pronto, quilo. Tranquilo? Beleza. Agora vamos para outra tela aqui. Ele quer saber a quantidade em gramas que vai de cada um desses itens, amendoim, avelã e amêndoa. Tranquilo? Bom, vou pegar uma tela em branco, agora eu vou anotar as equações que eu fiz aqui. Nós temos que amendoim, a quantidade está representada por X, amêndoa está representado por Y e avelã está representado por Z. Tranquilo? Bom, eu sei o que eu sei aqui. Eu sei que X mais Y mais Z é igual a 100, ó. X mais Y mais Z é igual a 100. Aonde X é a quantidade em gramas de amendoim, Y de amêndoa e Z de avelã, ok? A outra informação que o exercício deu foi a seguinte, que a quantidade de amêndoa é 1/3 da soma de amendoim com avelã. Então eu tenho essa informação aqui, ó. Y é igual a X mais Z dividido por 3. Ok? Cara, se Y é igual a X mais Z dividido por 3, eu posso dizer que, passa esse 3 para cá, ó, 3Y é igual a X mais Z. Ou seja, o triplo de amêndoa é igual à soma de amendoim mais avelã. Isso aqui já é suficiente para substituir lá. Olha só, eu não tenho X mais Z aqui, ó. Então, no lugar de X mais Z, quem que eu vou colocar? 3Y. Vai ficar assim, ó. 3Y mais Y igual a 100. Quanto que é 3Y mais Y? 4Y. 4Y, 100. Conclusão, Y igual a 100 dividido por 4. Y igual a 25. Achei 25. Y é a quantidade de amendoim. Será que isso é suficiente para eu responder? Vamos ver aqui. Olha só. Vou voltar para as alternativas aqui, ó. Vou apagar aqui, galera. Eu já achei que Y é igual a 25. Quem é Y? Y é a quantidade de amêndoa. Amêndoa é o que está no meio. A sequência, respectivamente, é amendoim, depois amêndoa e, por último, avelã. Então, a ordem é essa, respectivamente. O Y é esse cara do meio. Então, qual é a única alternativa que eu tenho 25 aqui no meio? É a letra A. Pronto, eu nem preciso calcular as outras. Eu não tenho necessidade. Já é suficiente para dar essa resposta. Acabou. Pronto, Y igual a 25. Eu disse que Y é a quantidade de amêndoa. Então, no meio, eu tenho 25. Pronto, está resolvido. Ok? Então, vamos lá, galera. Agora, exercício 3. O que diz esse exercício 3? Cobra tecnologia analista administrativo. Então, nós temos a seguinte situação aqui. A solução do sistema eu tenho que encontrar. O que é encontrar a solução do sistema? Achar o valor de x, y e z. O que o exercício deu? Ele falou que o valor do A é o determinante dessa matriz. Então, vamos achar A? Determinante, diagonal principal menos diagonal secundária. Então, o meu A vai ser igual. Menos 1 vezes 5 é menos 5. 3 vezes menos 2 é menos 6. Vem para cá, mais 6. E 6 menos 5 vale 1. Então, meu A vale 1.
Beleza. Para achar o B, nós temos que resolver isso aqui. Diagonal principal menos diagonal secundária. Professor, seno, cosseno, horror, eu não entendo nada disso. Tranquilo. O que é seno vezes seno? É seno ao quadrado. Então eu vou ter isso aqui, ó. 2 seno ao quadrado de alfa. Aí menos diagonal secundária. Cosseno vezes cosseno. Cosseno ao quadrado. Só que como aqui é negativo, fica positivo. 2 cosseno ao quadrado de alfa. Se eu tenho 2 seno mais 2 cosseno, eu posso escrever assim, ó. 2 seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Galera, isso aqui, ó, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, isso aqui é chamado de relação fundamental da trigonometria. E a relação fundamental da trigonometria diz que isto aqui vale 1. Então, no lugar de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, eu coloco 1. E quanto que é 2 vezes 1? 2. Então, o meu B vai valer 2. Então, eu sei que o A vale 1 e que o B vale 2. Então, agora eu consigo resolver esse sistema, ok? Então, vamos lá? Olha só. Vou substituir no lugar de A 1 e no lugar de B 2. Como que vai ficar o meu sistema aqui? No lugar do A é 1, então eu vou ter 1x mais 3y menos z igual a 4, 2x menos y mais 2z igual a 9, x mais 2y menos 3z igual a menos 1. Pronto, esse é o meu sistema. Primeiro passo, encontrar o determinante da matriz dos coeficientes. Então, determinante igual. Vamos lá. Vai ficar assim, ó. 1, 2, 1. 3 menos 1, 2. Menos 1, 2 e menos 3. Regra, repete a primeira e a segunda coluna do lado da terceira. 1, 2, 1, 3, menos 1, 2. Vamos lá? Diagonal principal. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 3, mais 3. Ok? 3 vezes 2 vezes 1, 6. Menos 1 vezes 2, menos 2. Vezes 2, menos 4. Agora a diagonal secundária. Menos 1 com menos 1, mais 1. Mais 1 vezes 1, menos 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Vem para cá, menos 4. Agora, 3 vezes 2, 6. 6 vezes menos 3, menos 18. Vem para cá, mais 18. Bom, observem que eu tenho 6 mais 3, 9. 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Então, elimina. Quem que sobrou? 18. Então, quem é o determinante da matriz dos coeficientes? 18. Beleza. Agora eu vou achar o determinante de x. Quem é o determinante de x? O determinante de x, eu vou substituir o x pelo termo independente. Então, no lugar de 1, 2 e 1, eu vou colocar 4, 9 e menos 1. 4, 9, menos 1. E y e z? Repete. 3, menos 1 e 2. 3, menos 1 e 2. Menos 1, 2 e menos 3. Menos 1, 2 e menos 3. Beleza? Menos 1, 2 e menos 3. Agora aplica a regra. Repete a primeira e a segunda coluna do lado da terceira. 4, 9, menos 1, 3, menos 1 e 2. Pronto. Diagonal principal. Delta x igual 4 vezes menos 1, menos 4, vezes menos 3, 12. Tá? 3 vezes 2, 6. 6 vezes menos 1, menos 6. Menos 1 vezes 9, menos 9, vezes 2, menos 18. Ok? Diagonal secundária. Menos 1, menos 1, menos 1, dá menos 1. Vem para cá, mais 1. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Vem para cá, menos 16. Depois, 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. 81 negativo, vem para cá, positivo. Beleza? Então, eu vou ter que ΔX é igual. Eu tenho
12 mais 1 é 13, 13 mais 81, 94. Menos 6 com 18, 24, 24 com 16, 40. E 94 menos 40 é 54. Então tá aqui, achei o ΔX. Antes de calcular ΔY, ΔZ, eu posso já calcular o valor de x. Quem é x? ΔX sobre delta. Então vai ficar 54 sobre 18. Quanto que dá 54 dividido por 18? 3. Pronto, então eu sei que x vale 3. Antes de calcular os demais, eu vou voltar. Então eu vou apagar agora isso daqui, porque eu não vou mais precisar desses valores. E eu vou mostrar para vocês que não há necessidade de fazer o restante do cálculo. Por quê? Por quê, professor? Olha só. Vamos aqui, ó. Achamos que x é igual a 3, correto? E a relação é essa, ó. X, Y, Z. A sequência é essa. Então, o primeiro valor é x. E eu achei que x é igual a 3. Tem 3 aqui? Não, então não é essa a resposta. Tem 3 aqui? Não, então não é essa a resposta. Tem 3 aqui? Então não é essa a resposta. Tem 3 aqui? O único que tem 3 é esse. Então a resposta correta é a letra D. Eu nem preciso calcular Y e Z. Porque se não for essa resposta, com certeza essa questão está errada. Ela vai ser anulada. Ok? Então, obviamente, como a única que o x é 3 é essa, então eu posso parar por aqui. Ganho tempo, não preciso calcular y e z. Entendem o que eu fiz? Eu só calculei um deles e fiz a comparação. Agora, se por acaso tivesse um 3 aqui numa dessas, aí eu teria que calcular o y para comparar. Entenderam? Então, como não tem, não há necessidade. Então, a resposta aqui é a letra D. Tranquilo? Belezinha, galera? Tranquilo? E assim a gente chegou ao final da nossa aula. Galera, quero dizer que foi um prazer muito grande estar em sua companhia. Esta aula é muito importante, é um assunto muito cobrado. Vocês viram, nós vimos Banca Exaf, VUNESP, CESP, várias bancas aí que exploram muito esse conteúdo de sistema linear. Não é simples, né? Mas também não é tão difícil assim, é um tanto trabalhoso, por isso que você tem que treinar. Que Deus te abençoe e te dê força para continuar. Nos encontramos na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera!